Olá, bom dia. Meu nome é Edson Gonçalves, eu sou estatístico e essa aqui é a nossa primeira aula, nosso primeiro bate-papo, em que nós vamos falar sobre estatística. Como eu venho falando desde o nosso primeiro encontro, da nossa primeira aula, estatística é fácil, você vai ver, e a gente está aqui com essa aula que eu vou falar os detalhes, para vocês, para que vocês possam ir compreendendo, em detalhes a estatística, como ela se aplica e quais são as suas formalidades, ok? Então, eu faço a primeira pergunta para você. O que é a estatística? A estatística, ela é uma ciência, uma ciência exata, como eu já tinha falado, Essa ciência exata, ela usa a matemática, como uma forma de linguagem. Qual o objetivo, da estatística? Ela manipula dados, esses dados ela vai investigar e extrair informações e conhecimentos que possam ser relevantes para o auxílio, por exemplo, de uma tomada de decisão. Para alavancar um negócio, para administrar, para controlar uma produção, a qualidade de uma produção. Então, são várias etapas do trabalho de um estatístico. Primeiro, ele tem que coletar os dados, analisar, interpretar essas informações, muitas vezes se baseando numa hipótese, em algo que ele acredita que aqueles dados possam trazer para ele e demonstrar os seus resultados. Esses resultados podem, de fato, entender, concordar com a hipótese inicial que a gente faz, com o resultado que a gente espera obter, com a análise daqueles dados, ou não, mostrar um caminho diferente, ou mostrar algo que é próximo, mas que não é parecido, mostrar coisas que a gente ainda nem tinha observado naquelas informações. Essas informações, esses conhecimentos, então, podem ser relevantes de fato ou não, vai depender do que a gente analisar. Bom, como eu falei, a matemática é uma linguagem da qual a estatística se aproxima, como outras ciências exatas, para demonstrar os seus resultados. Esses resultados, ele geralmente, o modelo, ele é numa escala reduzida, uma observação a respeito de um evento ou de um fenômeno da natureza. Então, a gente representa esse fenômeno da natureza através de um modelo. E aí, dentro dos modelos matemáticos que existem, a gente vai destacar aqui dois. Os determinísticos e probabilísticos, ou não determinísticos. O determinístico, ele é um modelo matemático no qual eu tenho lá certas condições e se eu alcanço, se eu atinjo essas determinadas condições, eu determino, por isso o nome, o resultado que eu espero alcançar do experimento. Então, por exemplo, vamos aqui fazer uso da física. A física tem lá, a física básica, a velocidade média. O que é a velocidade média? É uma razão entre um deslocamento, um espaço deslocado de um ponto ao outro, e a variação do tempo no qual esse deslocamento ocorreu. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, eu andei da cidade do ponto A ao ponto B, eram 10 quilômetros que eu andei. E eu levei 1 hora para andar esses 10 quilômetros. Ou seja, eu tenho uma velocidade média de 10 quilômetros por hora. Foi o tempo, a razão, na minha velocidade média, a razão entre o espaço deslocado e o tempo no qual eu fiz esse deslocamento. Segundo a lei de Newton, a força é igual a massa vezes aceleração. A força e a aceleração são grandezas vetoriais.
enfim, ela tem aqui a situação, né, em que eu determinando, né, essas condições, né, de cada um desses modelos aqui, eu determino um resultado. A concentração, né, que é usada na química, a concentração comum, é também um tipo de modelo determinístico. Né? Determinei atingir, né, certas condições, né, eu vou provavelmente determinar o resultado. No caso do modelo probabilístico, isso não acontece, ou seja, eu não tenho como determinar um resultado. Eu até vou seguir certas condições, né? Como modelo, ele tem lá as suas exigências, né? Eu tenho que ter certas situações que devem ser atendidas para que eu possa confirmar, acreditar no resultado que eu vou chegar, né? Só que eu não tenho como o resultado, não tem como determinar. Ou seja, ele é... E por que isso acontece? Porque ele é aleatório, né? Ele não... Eu tenho como determinar, por exemplo, quais os possíveis resultados. Em alguns casos, eu posso determinar todos os possíveis resultados, né? O conjunto, né, de todos os possíveis resultados, né? Mas eu não tenho como determinar, em um certo momento, que de fato, qual desses resultados vai ocorrer. Então, por exemplo, fenômenos meteorológicos, né? A chuva, volume de chuva. Lá, aqui no Rio de Janeiro, eu sei que março é um mês de chuva, né, que tem incidência de chuva, né, no Rio de Janeiro. Geralmente no final da tarde de um dia abafado, né, quente, né, que teve praia e tudo, a gente, se tiver muita nuvem, se tiver certas condições, né, meteorológicas, vai ocorrer a chuva. Só que eu não tenho, ocorreu a chuva, né? Vamos supor que tenha ocorrido a chuva. Aí eu te faço a pergunta, qual o volume de chuva? O quanto que choveu? Não tem como determinar. Essa é um exemplo bem prático do que é um modelo probabilístico. Temperatura máxima do verão carioca. Né? Eu vou ter lá um histórico de máximas e tudo, né? Ela varia um pouco de ano para ano, mas eu não tenho como determinar. Eu posso prever até uma tendência de aumento, uma tendência de queda, dependendo com essa informação anterior, mas eu não tenho como determinar exatamente qual será a temperatura. Queda de raios. O Brasil é um local do mundo onde se ocorre muito a queda de raios. É uma incidência grande, né, desse fenômeno. Mas eu não tenho como determinar no momento exato, preciso, em que vai cair um raio e nem a sua localidade. Né? Fenômeno, graças, né, ao fato, né, da característica desse experimento, né, desse fenômeno da natureza. Observar, né, eu jogo um dado, né, e observo a face superior desse dado. Né, eu sei quais são os possíveis resultados, todos eles. Né, o dado comum você vai ter lá de 1 a 6, mas eu não tenho como determinar. E assim por diante. Né? Como é que eu caracterizo? Né? O que caracteriza um experimento aleatório? Eu posso repetir ele N vezes, né? A exemplo, a moeda. Né? Eu pego uma moeda honesta, jogo ela para o alto, deixo ela cair e observo a face. Pode ser... Qual é o resultado que posso ter? Ou cara ou coroa. Né? Eu não vou ter nenhum outro resultado diferente desses dois. Né? Peguei a moeda, joguei uma vez, caiu cara ou coroa. Né? Agora eu não tenho como, né, saber determinar se vai cair a cara ou a coroa naquela minha jogada iminente, né? A minha jogada. Eu tenho como descrever todos os resultados, todos os possíveis resultados, mas eu não tenho como determinar um resultado específico. Eu posso, sob as mesmas condições, repetir aquele evento N vezes. Pego a moeda e jogo, pego a moeda e jogo, pego a moeda e jogo. Eu posso repetir tantas vezes, tão inúmeras vezes, assim,
um nome gigante, um número gigante, 1 milhão de vezes, né, de repetições, né, do mesmo experimento. E aí eu vou observar que existe uma certa regularidade. Ué, mas regularidade como assim? Ó, eu joguei uma vez a moeda, ou cara ou coroa. Eu tenho igual chance de cair cara, né, igual chance de cair coroa. É uma moeda honesta. Ou seja, eu tenho metade das chances, né, cai cara ou metade cai coroa. Quando eu repito inúmeras vezes esse experimento, né, de jogar a moeda e observar a face, eu vou observar que não vai ficar muito diferente disso. Tem 1 milhão de vezes, porque mais ou menos 500 mil vezes vai acontecer cara e as outras 500 vai acontecer coroa. Tem isso em particular. Então, o espaço amostral e o evento são características de um experimento, né? Estão associado a um experimento aleatório. O que seria então um espaço amostral? O que seria então um evento? Eu já falei isso para vocês, né? Acabei de falar. No caso da moeda, né? Eu tenho cara ou coroa. Esses são todos os meus possíveis resultados, né, de ocorrer quando eu jogo uma moeda honesta uma vez, né, se é N vezes, eu vou ter N vezes aí as várias combinações, né, entre você ter cara e coroa. Então eu tenho como determinar o espaço amostral, ele é justamente isso, ele é o conjunto de todos os possíveis resultados. O evento é um desses resultados, né? Um desses possíveis resultados. Joguei lá a moeda uma vez, observei. Deu cara. Podia ter dado coroa, mas deu cara. Cara é um possível resultado. Coroa é outro possível resultado. Qual é o espaço amostral? O cara e a coroa. São esses dois resultados que ocorrem. Então, um exemplo, né, um outro exemplo, além desse da moeda, seria o de lançamento, né, do dado, né, o experimento aleatório de lançar um dado honesto, e observar a face dele, né, qual é o resultado, né, que deu, qual é a face que está para cima. Bom, o espaço amostral é todos os possíveis resultados. Eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, são todos os resultados que eu tenho. O evento é um desses possíveis resultados. Peguei o meu dado, joguei. Qual a observação? Deu 2. Deu 5. Deu 1. Né? São possíveis resultados. Quando, né, eu tenho um espaço amostral que eu consigo contar todos os seus elementos, todos os seus termos, eu tenho um espaço amostral finito. Quando eu tenho um espaço em que eu tenho infinitos, né, um espaço amostral que eu tenho infinitos termos, aí eu tenho duas situações. Ou ele é enumerável, ou ele é não enumerável. Né? E no caso, se ele é um espaço amostral finito ou infinito enumerável, né, qualquer subconjunto, né, desse espaço amostral, ele será um evento, né, um possível evento, né, desse espaço amostral. Aí vamos explicar então, né, essa situação em que eu acabei de mencionar, né? Edson, espaço amostral infinito enumerável, não enumerável? Como assim, né? Como é um infinito que é enumerável? Como é um infinito que não é enumerável? Ou seja, o espaço amostral ele é associado a um experimento e ele tem características desse experimento que eu estou medindo, né, mensurando, que eu estou querendo demonstrar. Então, o espaço amostral, mediante essas características do experimento aleatório, ele vai ter lá as suas características correlacionadas, né, a esse experimento. Então, ele pode ser finito, é o caso da moeda, ou cara ou coroa, né? São só esses dois resultados. Ele pode ser infinito enumerável, e ele também pode ser infinito não enumerável.
O que seria então um infinito, um conjunto enumerável, né? um espaço amostral infinito enumerável? Aí eu tenho que lançar mão, né? Observar a matemática. A matemática é a linguagem do qual a estatística se apropria para poder falar sobre seus resultados. Lá na matemática tem uma definição do que é um conjunto enumerado. Isso aqui, essas informações todas aqui que eu estou colocando, eu vou tirar aqui a câmera. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui embaixo, bem aqui embaixo no canto direito, né, inferior aqui da nossa tela, eu tenho aqui um blog, né, que é o do Giga Matemática, né? Esse blog ele foi escrito por um matemático que faz doutorado. Ele tem esse blog desde 2011. Ele faz doutorado na Universidade Federal do Ceará. E ele lá escreve desde 2011 vários assuntos pertinentes à matemática. Entre eles, eu tirei informações que eu coloquei aqui para vocês. Outros livros, né, outras fontes, né, de procura, de busca, você pode aí buscar um livro, por exemplo, que fale de análise real. Lá vai ter esse assunto, né, a respeito de conjuntos enumeráveis. Né? Um bom livro de cálculo, né, cálculo 1, cálculo 2, ele também terá ali em algum momento algo falando, né, se ele for falar de análise real, né, ou topologia, ele vai ter, pode vir a ter, se for um bom livro, algo falando a respeito aí dos conjuntos enumeráveis. Por definição, um conjunto enumerável, ele segue um dos critérios que eu vou definir, que está definido aqui nessa folha, né, nessa apresentação, que seria, ou aqui eu estou dizendo que estou determinando aqui o conjunto H, né, um conjunto qualquer, né, é dito enumerável se um dos critérios abaixo é verdadeiro. Quais seriam? H é finito? Ou seja, é aquela situação em que do lançamento da moeda, ou cara ou coroa, né? É finito, só tem essas duas possibilidades. O lançamento do dado, eu só tenho duas possibilidades, né? Ou então, ou eu tenho essa situação, né, de que H é finito, ou então existe uma bijeção, uma função bijetora que liga este conjunto H, no caso aqui, ao conjunto dos números naturais. Bom, vamos provar isso? Eu já provei, né, já falei aqui, já mais ou menos disse a prova do que é um conjunto finito. Eu posso contar todos os seus elementos, todos os seus termos, né? O caso, né, do dado, o caso do lançamento da moeda, né? Eu tenho como enumerar todos os resultados. Já o conjunto infinito enumerável, eu consigo contar os seus termos, né? E associar, né? Quando eu falo em associar, eu estou justamente usando uma função. A função tem essa característica, ela une, né? Vamos lembrar lá da matemática, lá do nosso ginásio, enfim, do nosso segundo grau. Ela vai unir, né, elementos de um conjunto ao outro. Quando eu tenho ou seja, quando eu consigo, né, fazer com que cada um dos elementos, né, desse meu conjunto, né, que eu digo que é numerável, se ligar, né, a um elemento e apenas a um elemento do conjunto dos números naturais, eu formo uma bijeção. Eu tenho lá, né, aqui eu botei um exemplo, W. W lá o conjunto tem W1, 2, 3, W4, WN, W infinito. Né? Para cada um deles, eu vou lá no conjunto dos naturais e associo a uma informação. Eu coloquei aqui o W1 igual a função de 1. A função, né, que é uma função dos números naturais. Então, eu associei, né, um resultado, né, um termo
do conjunto dos números naturais está associado a esse conjunto que eu estou dizendo que é numerável. E aí, o Edson, e quando eu não tenho, né, essa possibilidade? Aí eu tenho um conjunto infinito não enumerável. Um exemplo é o assim, clássico, é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele tem tantos termos que eu não consigo enumerar todos os seus termos, né? E por conta disso eu não consigo associar cada um dos seus termos a um único elemento do conjunto dos números naturais. Isso é tão verdade que, por exemplo, que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto, ele está dentro do conjunto dos números reais. Os números reais ele é formado, né, pela união de outros conjuntos, entre eles o número natural, ou seja, ele está dentro, né, está interno aos números reais. Então, isso para você ver quão grande é, né, os termos, a quantidade de elementos que tem dentro dos números reais, né, do conjunto dos números reais. Enfim, esse foi então, né, aqui a aula, né, que eu tinha hoje para passar para vocês. Essa aula ela é o nosso primeiro aí bate-papo, né? Haverá outras aulas, eu vou dar continuidade, né, a esse nossos encontros, né, colocando novas informações aqui para vocês, ok? Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado, né? Tenha aí um bom dia, uma boa semana, né? Um bom estudo e até o próximo encontro, ok? Um abraço.